Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Giro NetoCast. Fontana di Trevi, Prefeitura de Roma e Igreja brigam por milhões em moedas jogados na fonte por turistas. Fonte, BBC. O prefeito de Roma e a Igreja Católica Romana entraram em conflitos sobre o que deve ser feito com as moedas retiradas da Fontana di Trevi, um dos principais cartões postais da cidade. Todos os anos,
Cerca de 1,5 milhão de euros em moedas, jogadas por turistas, são retirados das águas do monumento histórico. Tradicionalmente o dinheiro é doado a uma instituição de caridade católica para ajudar os desamparados. Mas agora a prefeita de Roma, Virginia Raggi, quer que a verba seja investida na infraestrutura precária da cidade. A Caritas, rede de organizações humanitárias da Igreja Católica, afirma, por sua vez, que a perda de receita atingirá os pobres. Não previmos esse resultado, disse o diretor da Caritas, Padre Benoni Ambaros, ao Avvenire, jornal oficial da Conferência Episcopal Italiana. Eu ainda espero que não seja definitivo. O jornal publicou um artigo contundente sobre o tema na edição de sábado, com o título Dinheiro tirado dos mais pobres. A mudança, que deve ocorrer em abril, foi aprovada pelos vereadores. No entanto, muitos italianos recorreram às redes sociais para pedir às autoridades que reconsiderem a decisão, segundo informou a agência de notícias ANSA. Raggi assumiu a prefeitura de Roma em 2016 representando o partido antissistema Movimento 5 Estrelas, M5S, que governa o país em coalizão com a Liga, de extrema-direita. Sua popularidade caiu por não conseguir resolver os problemas da cidade endividada. Em outubro, milhares de manifestantes se reuniram do lado de fora da prefeitura para denunciar Raggi por não dar uma solução para questões como lixo não recolhido e estradas esburacadas. A Fontana di Trevi, que tem quase 300 anos, é visitada por milhões de turistas todos os anos. A maioria atira moedas de costas para o monumento e faz um pedido. A tradição de jogar moedas na fonte ficou famosa após o filme A Fonte dos Desejos, 1954. Cuja trilha sonora conta com a música Three Coins in the Fountain, interpretada por Frank Sinatra. A fonte também protagoniza uma cena clássica da história do cinema, no filme La Dolce Vita, 1960, em que a atriz sueca Anita Ekberg se banha à noite com um vestido tomara que caia em suas águas cristalinas. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Giro NetoCast. Astrônomos criam sonda movida a vapor que teria combustível eterno. Fonte, Revista Galileu. Cientistas sugerem que uma nova sonda do tamanho de um micro-ondas e que nunca fica sem combustível poderia explorar o espaço para sempre. Chamada de What is not enough, Wine, o mundo não é o suficiente. Em tradução livre, a nave extrai água de sua localização e a transforma em vapor. Poderíamos usar essa tecnologia para saltar na Lua, Ceres, Europa, Titã, Plutão, polos de Mercúrio e asteroides, comentou Phil Metzger, pesquisador da Universidade da Flórida Central, UFC, nos Estados Unidos. Em qualquer lugar em que a água e gravidade suficientemente baixa. A criação de Wine foi um esforço colaborativo. A NASA financiou o projeto, e a empresa Honey Robotics construiu o protótipo da espaçonave com a ajuda de cientistas da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle, também nos Estados Unidos. Metzger fez a modelagem computacional e as simulações da nave. Quando chegou a hora de testar Wine, a UCF forneceu material astronômico simulado. A demonstração da sonda, que foi bem sucedida, foi compartilhada no Twitter. É incrível. Wine minou com sucesso do solo, fez uma propulsão como um foguete e lançou-se em um jato de vapor, comentou o pesquisador. Segundo os cientistas, a água já foi encontrada na Lua, em outros planetas e até em asteroides. Enquanto for possível fornecer combustível para que o Wine chegue até um destes objetos celestes, um painel solar implantável seria capaz de alimentar os processos de mineração e criação de vapor, ambos necessários para o movimento da sonda. Isso significa que a espaçonave poderia fazer missões mais longas e mais baratas do que as naves atuais. O Wine foi projetada para nunca ficar sem propulsor.
Isso nos permite explorar o espaço em um curto período de tempo, visto que não temos que esperar anos quando como uma espaçonave viaja da Terra, afirmou Metzger. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Livycat, A chata. e a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Giro NetoCast. Porque o Taj Mahal corre o risco de desaparecer. Fonte: BBC. Shamsuddin Khan organiza visitas para o Taj Mahal há mais de 30 anos e foi guia turístico de mais de 50 chefes de estado de todo o mundo. Durante esse tempo, viu seu cabelo embranquecer e o Taj Mahal ficar mais escuro. Ao se aproximar da construção, Khan mostra as rachaduras e o mármore danificado da edificação. Há momentos vergonhosos, em que os turistas estrangeiros me perguntam por que o Taj Mahal não é mantido como deveria. Também nos perguntam por que está perdendo sua cor e brilho. Nós, os guias, não temos as respostas, diz Khan. O Taj Mahal é um dos principais pontos turísticos da Índia. De 2010 a 2015, recebeu entre 4 e 6 milhões de turistas, segundo o Ministério de Turismo e Cultura do país. Foi construído na cidade de Agra, no século XVII, pelo imperador Shah Jahan. Era um mausoléu para sua rainha favorita, Mumtaz Mahal, que morreu ao dar à luz ao 14º filho do casal. Para construir o edifício, o imperador encomendou mármore do Rajastão, que tem uma característica singular: parece rosa pela manhã, branco à tarde e leitoso à noite. Problemas estruturais. Mas o Taj Mahal começou a perder seu brilho. Suas fundações estão danificadas e as rachaduras estão cada vez maiores e mais profundas na cúpula de mármore do monumento. Disse que as partes superiores dos minaretes estão à beira do colapso. No começo deste ano, ventos fortes provocaram a queda de 2 pilares do lado exterior. Em julho de 2018, o ambientalista e advogado M.C. Mehta apresentou uma petição para o Supremo Tribunal da Índia solicitando novos esforços para salvar o Taj Mahal. Os juízes concordaram e ordenaram audiências periódicas com os responsáveis pela conservação do edifício. A corte criticou a letargia dos funcionários públicos a respeito do destino da construção mais famosa da Índia. O Taj Mahal deve ser protegido. Porém, se a indiferença dos funcionários continua, então, deve fechar. Inclusive, se as coisas não forem feitas corretamente, as autoridades deveriam demoli-lo, disse a sentença. Se por um lado muito poucos estão dispostos a tolerar a demolição do Taj Mahal, por outro lado a mera menção desta ideia pelo Supremo Tribunal indica que há uma verdadeira interrogação sobre seu futuro. Poluição do ar, chuva ácida e mudança de cor do Taj Mahal. A petição que M.C. Mehta entregou ao Supremo Tribunal este ano não foi a primeira. Desde meados dos anos 1980, o ambientalista e advogado tem cobrado às autoridades indianas para que tomem medidas para preservar o Taj Mahal. Naquela época, os ambientalistas estavam particularmente preocupados com uma refinaria de petróleo em Mathura, a 50 quilômetros de distância, que havia começado a funcionar na década de 1970. Em 1978, comitê de especialistas que estudou a qualidade do ar em Agra e seus arredores descobriu níveis substanciais de dióxido de enxofre na atmosfera. Além do dano para a saúde pública, esta contaminação também era danosa para o Taj Mahal. O dióxido de enxofre, junto com outros poluentes, se combina com a umidade na atmosfera, provocando a chuva ácida. Um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, para o governo indiano descobriu que o monumento estava se tornando amarelo devido a partículas suspensas e poeira na superfície.
A ameaça ao Taj Mahal não provém apenas do ar, mas também da água. O trecho do rio Yamuna que passa por Agra é um dos canais mais contaminados do mundo. As indústrias ao longo do rio, desde Delhi até Agra, estão despejando seus resíduos químicos diretamente no rio, afirma o ambientalista local Brij Khandelwal. Khandelwal ressalta ainda que o esgoto de Agra vai diretamente para o Yamuna, sem nenhum tratamento. Nessas condições, os peixes não conseguem sobreviver. Assim, moscas, mosquitos e outros insetos que normalmente seriam comidos pelos peixes acabam proliferando sobre a água suja e infestam o entorno do Taj Mahal. Falta de água pode prejudicar fundações. Outro problema é a falta de água. As fundações do Taj Mahal estão localizadas sobre 180 poços de água e bases de madeira, que requerem água durante todo o ano. Se a base não for regada durante todo o ano, a madeira abaixo eventualmente se secará, apodrecerá e se romperá. Mas o que explica a falta de água? Quando o Taj Mahal foi construído, a maioria dos negócios e das viagens eram feitos ao longo do rio. Porém, à medida que a população crescia e as indústrias floresciam, foram construídas represas no Yamuna, reduzindo o fluxo do rio. O rio Yamuna, que flui através do Himalaia, encolhe e se torna um fio d'água no momento em que atinge Agra, diz o ambientalista Khandelwal. Assim, adverte Khandelwal, para salvar o Taj Mahal, o Yamuna precisaria retomar seus níveis originais. Se só a cúpula, do Taj Mahal, pesa 12,5 mil toneladas, podemos imaginar quanto pode pesar o restante da construção. As fundações de um edifício tão pesado deveriam ser sempre fortes, afirmou. Justiça impôs restrições, mas efeitos foram poucos. Em 1984, Mehta apresentou uma petição para o Supremo Tribunal, argumentando que as fundições, as indústrias químicas e as refinarias eram a causa principal da descoloração do Taj Mahal. 9 anos depois, o Supremo Tribunal anunciou que estava de acordo e elaborou uma lista de medidas para reduzir a contaminação da região. Foram aprovados pedidos para fechar todas as indústrias poluentes ao redor de Agra, especialmente aquelas muito próximas ao Taj Mahal. Além disso, as empresas que operam nas cidades cercanias foram obrigadas a usar apenas gás natural como combustível. O uso de carvão foi tornado ilegal. Também foi imposta uma proibição a veículos e equipamentos movidos a diesel. E foi proibido levar búfalos para o Yamuna, bem como lavar roupas em suas águas. Já em 1998, o Supremo Tribunal estabeleceu uma área de exclusão especial, para manter a indústria pesada a certa distância do monumento. Mas Mehta afirma que as autoridades não seguiram as ordens do Supremo Tribunal. Infelizmente, nada mudou e tive de bater a porta do Supremo Tribunal novamente. O uso de veículos a diesel, por exemplo, continuou. O gado também continuou banhando-se no rio Yamuna e as roupas seguiram sendo lavadas ali. Além disso, fumaça, pó e poluentes tóxicos das indústrias de Agra e arredores continuaram sendo despejados no ar e no rio Yamuna, fazendo a contaminação crescer a níveis alarmantes. Proprietários das indústrias locais chegaram a formar uma organização com o slogan "Eliminar o Taj, salvar a indústria". Tentativas de preservar o Taj Mahal. O Supremo Tribunal confiou a tarefa de conservar o Taj Mahal a Kamran Rao, o prefeito da cidade. Rao afirma que estão sendo tomadas medidas para fazer frente à quantidade de lixo que emana dos canais e nas casas da cidade. Estão sendo instaladas unidades de tratamento de águas residuais, afirma. Segundo ele, há propostas para transformar Agra em uma cidade inteligente, o que implica uma renovação completa na infraestrutura. Khandelwal e Mehta, no entanto, não estão contentes com o programa de conservação do Serviço Arqueológico da Índia, que restaura o Taj Mahal com uma camada de lama que supostamente absorve a sujeira que descolore as paredes da construção. Segundo os dois ativistas, para restaurar a glória do Taj Mahal seria preciso estudar como foi feita a conservação da infraestrutura durante o Império Mongol e o Reinado Britânico na Índia. Para isso, seria preciso recuperar o rio Yamuna. Porém, depois de tantas décadas dedicadas à preservação do Taj Mahal, Mehta diz que tem poucas esperanças de que o monumento seja salvo. À medida que as fundações enfraquecem, Mehta se preocupa que um dia reste apenas a lembrança. O Supremo Tribunal já pediu que tantas agências realizassem estudos sobre como salvar o Taj Mahal. Essas agências, então, apresentaram suas descobertas de tempos em tempos. E a justiça tem emitido ordem atrás de ordem. Mas, infelizmente,
As autoridades não são sérias. Eu já estou envelhecendo, mas seguirei lutando, diz Metá. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Will you look to for in the future?